Hoje ocorreu em Brasília a solenidade de filiação do ex-juiz federal Sérgio Moro ao partido Podemos, no qual ele pretende disputar um cargo eletivo, possivelmente presidente da República em 2022. Ao contrário de que esperava a organização desse evento, não teve a participação do público como era programado. A população mesmo não se fez presente. A área reservada para a população, onde tinha um telão, ficou completamente vazia. E o que se viu foi a ocupação de um auditório, onde as pessoas ali presentes eram mais políticos, queimados, diga-se de passagem, estavam ali levando a sua manifestação de apoio ou solidariedade ao Sérgio Moro nesse dia. E quem estava presente? Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, Luiz Mandetta e outras pessoas desse nível. O Sérgio Moro saiu de uma condição... outro detalhe. O ponto alto da solenidade hoje foi o fato de um participante ter jogado algumas moedas no pé do Moro, em alusão ao Judas. Esse manifestante heróico foi retirado de forma truculenta pelos seguranças do evento e de Moro. O Brasil assistiu ao longo do tempo à ação do Moro como juiz. E ela fez com que ele fosse visto como um herói nacional. Porém, de herói nacional, ele foi para vilão. Hoje é o maior vilão da história da República e carrega consigo aquela marca que nenhum brasileiro suporta, que é o traidor. O Moro, como juiz, à frente da Operação Lava Jato, ele agiu de uma forma seletiva, vamos assim dizer. O combate à corrupção, que tanto foi alardeado por ele, na verdade foi direcionado aos corruptos do PT. Combateu o PT, derrubou o PT, prendeu vários petistas, fez certo. Até aí, parabéns. E tinha que combater mesmo. Ou seja, a ação do Moro, a ação heróica do Moro, de combate à corrupção do Moro, veio até a segunda página. Daí para frente, foi só omissão, foi só covardia, foi só teatro. E por que eu digo isso? Na verdade, minha amiga e meu amigo, o Moro, como juiz, ele não queria combater a corrupção no Brasil como um todo. Não. Isso é uma farsa. Basta ver que só prendeu corruptos do PT, e fez bem. E outros corruptos ligados ao PT, como de outros partidos e empresários ligados ao PT. Os corruptos do PSDB continuaram intocáveis. Moro, em momento nenhum, mencionou ou investigou. Basta saber que Geraldo Alckmin, com toda a acusação de corrupção, está solto. Fernando Henrique, com toda a acusação de receber milhões e milhões, está solto. José Serra está solto. Aécio Neves está solto. Para não dizer que ninguém do PSDB foi preso, teve um único preso, que foi o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, e só. Na verdade, o Sérgio Moro, o objetivo do Sérgio Moro era derrubar o PT, e derrubou, de forma a pavimentar o caminho para a volta do PSDB. Porém, eles não contavam que no meio do caminho tinha aquilo que chamamos de terceira via, Jair Messias Bolsonaro, que desbancou o PSDB, desbancou o PT e ganhou as eleições para presidente em 2018. Bolsonaro, ao assumir o governo,
como milhões e milhões de brasileiros acreditavam firmemente que Moro era verdadeiramente um herói nacional. Como o Bolsonaro queria montar uma equipe de ministros técnicos comprometidos com o crescimento do país, foi lá e pegou o Moro e deu a ele o superministério, Ministério da Justiça e da Segurança Pública, acreditando que ele ali fosse fazer um bom trabalho dentro dessa área. E ainda falou, o Bolsonaro ainda chegou a dizer que nesse ministério Moro vai combater a corrupção, não é pescando com vara, é com a rede de arrasto. Ele acreditou em Moro. Porém, Moro, ao chegar dentro do governo, já chegou com as suas ambições pessoais de puxar o tapete de Bolsonaro e ser um candidato no futuro, começou a conspirar contra Bolsonaro. Mesmo estando dentro do governo, passou a conspirar contra o próprio governo, se omitindo, fazendo vistas grossas, não atuando como era esperado e deveria. Eu me lembro, senhores, que o PT e o site de notícia Intercept trouxe algumas acusações contra Moro, ainda no início do governo. E ali tinha tudo para Moro cair, tudo para cair. Mas Bolsonaro, na sua humildade e lealdade, não deixou Moro sozinho, pegou Moro pelos braços, botou do seu lado e foi para uma partida de futebol no Maracanã. Jogo do Flamengo, ambos vestidos com o camisa do Flamengo. Ou seja, quando todo mundo queria a cabeça de Moro, Bolsonaro falou, aqui não, protegeu e deu certo. Mas o Sérgio Moro veio conspirando, se unindo aos inimigos do governo, aos inimigos da nação, fazendo o seu jogo sujo. Moro se achava mais importante que o presidente, mais importante que a população e mais importante que todo o Brasil. Se achava acima do bem, do mal, intocável e insubstituível. Ao ponto de que Bolsonaro foi pedir a ele para fazer uma nomeação do Ramagem como chefe da PF, ele não aceitou. Ele não aceitou a indicação do presidente da República, como se o ministério fosse dele, fosse uma coisa pessoal dele. E ainda condicionou a possível nomeação de Ramagem a uma vaga para ele, no Supremo Tribunal Federal. Moro queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi aí que Bolsonaro começou a perceber que ele tinha um traidor dentro do próprio governo. E já começou a puxar o freio de mão e a ficar atento. E Moro continuou com as suas investidas. De traidor mor, continuou. Até que Bolsonaro foi impedindo os espaços dele, impedindo que ele crescesse, impedindo que ele indicasse os amigos dele de conspiração e traição. E ele, de uma forma traidora, cruel e covarde, ele aproveitou o ponto alto da pandemia que chegava no Brasil e entendeu que ali era o momento de sair do governo, implodir o governo e se colocar como opção futura. O que ele fez? Convocou uma coletiva de imprensa, saiu do governo de uma forma leviana, fazendo acusações levianas contra o presidente, alegando que o presidente estava intervindo na PF. Acusações essas, diga de passagem, foram investigadas e não comprovadas, porque é mentira de Moro. Ali ele saiu achando que fosse implodir o governo, no meio de uma pandemia, como um camarada que se diz patriota, como um camarada que se diz preocupado com o país, com a população, abandona o governo, sai atirando para tudo quanto é lado, usando inverdades como arma de ataque, traiu o povo, abandonou o povo quando o povo mais precisava. E foi ali, naquele momento, que a população brasileira descobriu o que Bolsonaro já sabia há muito tempo, que Moro não é um herói.
Moro é um vilão, marcado pela traição e a ambição. Que Moro é egoísta, é elitista, é inacessível, não tem nada a ver com o Brasil e não tem nada a ver com o povo. É um homem que fez a carreira no magistério, no judiciário, e como muitos dos juízes, olha para o seu umbigo e vê ali o centro do mundo, não conhece povo, não conhece Brasil. Saiu achando que ia se dar bem, acabou se dando mal. Hoje Moro é conhecido no Brasil como traidor, dissimulado, Judas, leviano, covarde, mentiroso. Ele é tão covarde, é tão mentiroso, é tão desprovido de caráter, que quando da pandemia, forças de segurança dos estados e dos municípios estavam dando um mata-leão em pessoas em praça pública, sozinho na praia. E ele apoiou toda essa tirania. Agora, o governo Bolsonaro lança o Auxílio Brasil para socorrer as pessoas mais pobres, menos favorecidas, pois temos 19 milhões de pessoas no Brasil hoje em estado de miséria, passando fome. Bolsonaro vai e cria o Auxílio Brasil e ele critica o Auxílio Brasil, se coloca contra o Auxílio Brasil, querendo que o povo se lasque. Sem contar que esse mesmo Sérgio Moro fica fazendo elogios ao Supremo Tribunal Federal, que botou na rua as pessoas que ele prendeu. Ou ele está sendo dissimulado, ou ele está sendo cúmplice de um jogo combinado com o Supremo Tribunal. Ou seja, eu solto aqui, eu prendo aqui, depois você solta ali e a gente segue tudo bem. Minha amiga e meu amigo, Sérgio Moro é o que há de pior na política nacional. Não tem caráter, é mentiroso, é leviano, é Judas, é traidor, é elitista, não conhece a dor do povo, também não quer saber, entendeu? Para chegar ao objetivo dele, ele é capaz de esmagar tudo e a todos. Sérgio Moro é uma farsa, uma fake news, indigno de ser presidente, e não será, porque o povo está antenado. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.